Obrigado pelo espaço, mais uma vez, pessoal da comunicação sempre nos ajudando aqui, sendo sempre ativo. Muito obrigado. Queria dizer que a gente foi até o CES fiscalizar, como eu falei na tribuna aqui, né? E a gente não foi nada feliz lá, ao saber que o médico não se encontrava no local. Quando a gente chegou lá, ele não estava mais lá. E a pessoa que eu fui falar que me chamou até o local, ela falou que chegou um pouquinho atrasada, por ter filhos especiais, acabou se atrasando, mas o médico não quis mais atender por conta do atraso dela. Então faltou um pouquinho de bom senso ali, e a gente acredita que se a pessoa espera 5 anos para um atendimento, não é por alguns minutos de atraso que ela deve deixar de ser atendida. Indo para um pouco mais além, a questão dos leitos, tá? Aqui a gente falou sobre uma das soluções. Ah, mas vocês não apresentam soluções. Eu não tenho o poder da caneta, do executivo, não tenho orçamento de 3 bilhões para executar, para fazer. Eu apresento soluções. Uma das soluções é, o prefeito deve sim pegar o tempo ocioso, né, o espaço ali do Hospital Saúde, por exemplo, ajudar eles com a papelada, na minha humilde opinião, né, eles se regulamentarem, ficarem ao ponto de conseguir obter recurso através do SUS e nós alugar, colocar a prefeitura pagar, né, obter mais leitos ali, 50, 100 leitos, não interessa. O que vier vai ser de bom grado, porque a gente tem uma média de 50, 60 pessoas esperando leito e muitas, né, ficam ali jogadas numa cadeira uma das UPAs ali. Hoje eu tive um relato de uma pessoa que está com o braço fraturado, quebrado, mas está lá esperando um leito para ser atendido. Então, a pessoa paga IPVA, paga IPTU, paga a taxa de coleta mais lixo, a do lixo, uma das mais caras da história aqui, e uma das mais caras do estado, né? Para na hora que precisa não ter saúde básica, não ter o mínimo, né? E aqui eu me sinto quando o secretário de saúde, os outros secretários, o prefeito não faz as ideias que a gente dá ou que a gente propõe aqui, eu me sinto como propaganda eleitoral, né? Que não serve para nada, eu me sinto isso, né? Então, a propaganda na hora tem dinheiro para resolver tudo e vão resolver tudo, vai virar uma Disneylândia. E quando chega na prática agora, na hora do governo mostrar para que veio, trouxe 2 exemplos aqui, o de Vacaria e também de Porto Alegre, onde eles deram basta, deram um soco na mesa e estão empenhados em fazer um mutirão. 14 mil cirurgias em Porto Alegre eles vão fazer no tempo ocioso, o chamado terceiro turno. Bem parecido com o que eu falei aqui na primeira semana aqui, que eu estava na Câmara de Vereadores, que o João Dória fez em São Paulo o Corujão da Saúde para liberar, para acabar com as cirurgias, né, e deixar a população melhor atendida. Outro assunto abordado é a questão da Guarda Municipal, das atuações que estão ocorrendo, colocando algumas pessoas que, infelizmente, são recorrentes do crime em Caxias do Sul, de pequenos furtos, de assaltos, que a Guarda vem realizando o trabalho, conseguindo também fazer algumas prisões, e o senhor vem ressaltando também, desde o início da legislatura, a importância da Guarda Municipal de estar nas ruas, vereador. Sim, com certeza. Passa dos 40 foragidos. A Polícia Civil fez uma homenagem aqui que já passou dos 200 também, né? As apreensões que a polícia está capturando aí os vagabundos, né? Então a gente tem uma força de segurança bem atuante aqui em Caxias do Sul. A gente só quer uma autonomia maior para a guarda, a gente quer o chamamento dos 70 novos guardas, a gente quer um local melhor, uma sede melhor para a Guarda Municipal e a gente quer também o pessoal que entrou agora, sangue novo, com vontade, na parte da noite, né? Então tem que chamar aqueles 70 para os que estão trabalhando agora na parte do dia. Mais de 40 foragidos já pegaram, né? Botar essa galera também trabalhar na parte da noite. Por que à noite? Porque ali a gente tem o índice maior, né? Os maiores índices de furto e arrombamento na região central que eu recebo. Então eu preciso de mais patrulhamento na parte da noite, tanto no Ópera como ali na região central, o São Pelegrino e tantos outros trechos ali que o pessoal faz o que eu falei na tribuna, né? Às vezes finge que está ali catando um lixo, alguma coisa para furtar, para arrombar as lojas ali e deixar os comerciantes no prejuízo. Por isso que a gente tem no centro também tanto local para alugar como nunca na história de Caxias teve antes. Vereador, obrigado pela participação, um bom trabalho. Muito obrigado. Contem com nós sempre. Obrigado, vereador Iago Morandi.